Bom dia. O primeiro vídeo de hoje é para tratar de um assunto que poucas pessoas falaram, né? Assim, é, querendo dar um norte de onde começou, para onde foi e aonde está chegando, né? Tudo aí, essa parte de censura, o totalitarismo que a gente vem enfrentando. É, assim, eu tenho uma visão que aí não é o Kim Paim que está falando, é uma visão minha que o Ocidente ele vem perdendo muito. O Ocidente hoje ele deixou de ser o Ocidente, sabe? Porque a gente tem o totalitarismo do Oriente de algumas nações, né? Você pegar ali Irã, você pegar ali China, Rússia, né? Esses países totalitários, só que nós não temos os benefícios de alguns deles, né? Se você pegar ali a Rússia, você vê que as pessoas têm emprego, você vê que existe uma renda razoável para quem está trabalhando lá, segurança na rua, coisa que a gente não tem, né, no Brasil, na sua maioria dos lugares. E você pegar a China também, as pessoas têm uma boa renda, têm uma condição de vida boa. É óbvio que vivem sob censura, não tem uma liberdade de expressão decente, mas hoje aqui no Ocidente está acontecendo igual. Se você olhar o caso do Pavel lá do Telegram, o cara sendo preso, né, ali na França, se você pegar a esquerda que foi eleita na Inglaterra, prendendo até criança, né, teve uma reportagem que uma criança foi presa por estar no protesto lá contra os imigrantes. E a gente nota, a gente percebe, né? Se você pegar a França aí, o partido de esquerda lá querendo pedir já, no caso, o impeachment do Macron, né, que se uniu com eles. Então a gente vê assim, todo lugar que a esquerda ela entra, ela faz isso, ela tem o totalitarismo dentro dela. E o Ocidente ele vem sendo corrido por dentro, né? Eles vêm conseguindo fazer isso por dentro. E se acontecer nos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa. Se a Kamala ganhar lá, infelizmente, eu acho que um dos poucos lugares livres do mundo deixará de ser livre. E não estou dizendo que os Estados Unidos é bonzinho ou algo parecido, estou dizendo que lá existe liberdade. Agora um pouco mais comedida, né? Enfim, curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Aqui que tá a parte mais interessante de todo debate público, de tudo que eu li nos últimos dias. Nada mais interessante que esse editorial da Folha e a nota que saiu da Lígia, que fala algo na mesma linha. E você já vai entender. Se liga. Ops. Tá falando? Tá falando. Inquéritos sigilosos são a origem do desequilíbrio. Pô, peraí. Gente, essa manchete aqui ainda não é a parte mais interessante. Mas isso daqui já chama minha atenção. Porque, olha pro Brasil. Vocês acompanham o que acontece. O que é que sempre foi colocado na mesa? Que tudo que acontece é para proteger a democracia. Então, assim, ó, se você tá fazendo algo que as pessoas reclamam, mas para proteger a democracia, é porque tem algo criando o problema da democracia. Ou seja, a ação dura é a consequência. A causa, o que é a causa? É quem tá tretando com a democracia. Quando você vê essa manchete e o que está ao longo do texto, talvez não seja isso. A Folha de São Paulo coloca: os inquéritos são a origem. A estrepitosa decisão do ministro de suspender o acesso ao Twitter, se for avaliada em si mesma, merece reparos pela desproporcionalidade de algumas medidas, embora a insistência da empresa em descumprir ordens judiciais não pudesse passar sem sanção. Eu vou ler a nota inteira, sem tirar nada. Aí a Folha começa reclamando do Elon Musk. O Elon Musk, deliberadamente, empurrou o magistrado para essa situação, não porque o empresário seja paladino das liberdades, ele é um conhecido aliado da ditadura chinesa, blá 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 blá. Apontar a farsa sustentada por Musk, no entanto, não serve para justificar todas as medidas tomadas pelo ministro. Há aspectos abusivos no rol das deliberações, como o de sequestrar contas de uma empresa não implicada na desobediência a provedora Starlink somente porque Musk é um dos seus acionistas. Felizmente, o próprio ministro recuou de outra arbitrariedade
a de banir a oferta de aplicativos VPN que protegem redes privadas de acessos não autorizados. Seria também punir firmas e pessoas sem ligação com a desobediência do Twitter, apenas porque o VPN pode ser usado para acessar furtivamente a rede social. Para que os pontos frágeis da decisão possam ser criticados e corrigidos, seria urgente que os 11 integrantes do Supremo deliberassem sobre ela. O ministro relator preferiu, no entanto, submetê-la ao crivo da primeira turma, onde atuam 5 ministros. O incidente sobre o Twitter, vale ressaltar, é apenas sintoma do desequilíbrio original, que foi a corte se autoconceder poderes extraordinários mal delimitados e incompatíveis entre si, a título de combater ameaças extremistas contra o tribunal. A anomalia dos inquéritos completou 5 anos. Por meio desse mecanismo esdrúxulo, cidadãos diversos têm sido atingidos em seus direitos de se expressar pelas decisões que derrubam contas em plataformas digitais e de ir e vir com anulação de passaportes. As medidas de força ocorrem em surdina, pois as ordens monocráticas são secretas e as pessoas atingidas não têm acesso a elas para exercer o seu direito de defesa. Até hoje, ninguém além do ministro sabe exatamente quantos cidadãos foram alvejados, nem as alegações de cada ação restritiva. Em boa hora, o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, acena a conclusão do inquérito das fake news, a partir da avaliação do PGR, que poderá fazer denúncias baseadas no material ou solicitar o arquivamento das apurações. O exemplo brasileiro ressalta a sapiência dos idealizadores do moderno Estado Democrático de Direito. Entregar alguém, mesmo que bem intencionado, poderes de mais e controle de menos, é dar margem a abusos. O editorial, do início até o fim, critica Elon Musk, faz isso, mas você vê que ele está naquela. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Isso para você pode não fazer sentido, mas eu te explico aqui agora. Vejam só, se a gente começar a levar essa discussão para a mesa, porque essa discussão nunca foi colocada na mesa. Imagine você colocar essa discussão na mesa, começar a se questionar. Vem cá, cara. Essa ação aqui que vocês estão reclamando, ou que vocês estão acusando, ela é o ovo ou a galinha? Quem que veio primeiro? Quem que veio primeiro essa decisão? Vamos começar, porque a Folha de São Paulo, não, aqui para conter a democracia. Não, peraí. O inquérito começou por causa da matéria da Cruz OR. Assim, por mais que a Folha não precisou aquilo, com o início do inquérito, a Folha está trazendo essa discussão. Pela primeira vez na história, eu leio a imprensa todo santo dia. Eu nunca vi ninguém colocar em xeque o que veio primeiro. Quem é causa e quem é consequência. Eu acho que se essa discussão se aprofundar, causa e consequência, no cenário que nós estamos vivendo, num cenário onde, mostrei para vocês no vídeo de anteontem, pessoas que não suportam o bolsonarismo falando, cara, eu voto até no Carlos Bolsonaro. Eu voto até no Carlos Bolsonaro. Ontem teve um cara que deu RT num tweet falando o seguinte, ele falou assim, ó, cara, eu não tô nem aí, eu vou começar a seguir o Constantino e até o Kim Paim, até resolver essa situação. Cara, tamo junto. Depois a gente discute no argumento e no voto. Mas agora é momento de união. A gente tá no momento que você tá vendo que pessoas que não são tidas como bolsonaristas estão se colocando abertas. Imagine se você, nesse momento que o cara tá de abertura, nesse momento que o cara está tentando entender a sua dor, você traz essa questão. E aí, cara, o ovo ou a galinha? Porque é literalmente contar a tua história. Isso daqui é uma coisa que eu acho para mim bem relevante. Se você coloca essa discussão no momento que as pessoas estão receptivas, eu acho que é muito mais efetivo, mas muito mais efetivo, muito mais do que ficar xingando no Twitter. Rendendo aí 32 mil likes. Eu acho que isso aí não leva a nada, mas eu acho que você colocar com argumentos, mostrar o que aconteceu, contar um pouco de sua história, eu acho que é o momento perfeito para muito jornalista falar, cara, aí não foi só o editorial da Folha. 4 horas antes, então não dá para falar que a Lígia ela foi influenciada pelo editorial da Folha de São Paulo. Isso não é mais a direita, tá bem claro isso. Toda semana ela tá escrevendo um texto que a direita gosta. Ela fala, né, que o Supremo derrota passarinhos com uma ferramenta grande demais.
Ela fala, né, que é uma metáfora para tentar resolver problemas com força desproporcional. É assim que a corte tem agido nos últimos anos. Na mais recente decisão monocrática, né, a rede social foi suspensa do país. Um descalabro inaudito por aqui, o Brasil agora faz parte da lista de nações autoritárias que baniram a plataforma. Ela cita os países, os mesmos que o Merval citou. A gama de dados divulgados pelo Twitter é descomunal. Vai de piada, vídeo de gatos, foto de comida até notícias, artigos científicos e mobilização contra ditaduras, como foi a Primavera Árabe. Líderes internacionais se comunicam pelo Twitter, jornalistas usam a rede social como fonte. Assim, o ministro atenta contra princípios da democracia que se arvora a proteger. A liberdade de expressão não é absoluta, como provam crimes como de calúnia, que são julgados caso a caso. O que a corte faz agora, contudo, é uma espécie de punição prévia a granel. O Twitter tem mais de 20 milhões de usuários no Brasil, não só limitou-se à livre expressão de ideias, mas à liberdade de informação. É gravíssimo. Não se trata mais do conteúdo das mensagens, mas do mero acesso a elas. Segundo o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a liberdade de expressão inclui a liberdade de, sem interferência, procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Alega-se que a medida do ministro, vergonhosamente apoiada pelos seus pares na corte e até por parte da imprensa, é correta, pois o Twitter descumpriu ordens oriundas de um inquérito opaco, interminável, o das fake news. Mas infringir a liberdade de informação dos brasileiros é a única medida possível? Não haveria recursos menos radicais? A corte está fora de controle e se deixando levar por uma polarização política passional que em nada serve para resolver os problemas do país. Na verdade, os cria. Os cria. É basicamente a mesma tese. Pode ser uma nuance, pode ser pouquinho, mas é uma abertura. Você está brincando com causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência. A imprensa nunca abriu uma mínima brecha para questionar por que as pessoas no Brasil estão tão revoltadas. A imprensa adora, todo mundo é golpista. Mas quer dar um golpe pelo quê? Pelo quê, cara? O que é que motivou isso? O que é que causa tanta insatisfação em uma parte da sociedade? Só para terminar, eu falo outra coisa. A democracia não precisa de a mão pesada, mas de autocontenção do tribunal. Aí pense, você começa a debater esse assunto de forma séria. Aí você tem que ter conhecimento. Por isso que eu fiz questão de perguntar sobre isso na sabatina. Cara, você poderia me falar qual é o papel do Luciano nesse processo? Imagine você sentar, uma coisa que eu queria. Se eu tivesse se eu tivesse, sei lá, tivesse a oportunidade no Brasil, eu acho que o momento não é bacana de ir, né? Por mil razões também. Enfim, situação, também tivesse dinheiro para ir, passagem não é barata. Se eu tivesse a oportunidade de ir, eu juro para vocês, o meu interesse seria ir em podcasts. Eu queria muito sentar num podcast daquele, mas assim com tempo, de sobra. Só para falar desse processo. É uma coisa que eu realmente acho que é importante. Sabe? É quase tipo uma evangelização. Eu falei assim, ó, muitos anos, por mais de um ano, que um me perguntou, você iria no Pânico? Eu falei, mas lógico que eu iria. E eu falava, prometo a você, no dia que eu for no Pânico, vou pra tentar contar parte da história de como chegamos até aqui. É uma participação rápida, né? A primeira vez foi até longo, foi meia hora. Mas pô, naquela meia hora, se você voltar lá, na minha primeira participação no Pânico, eu falo do MBL, falo do Ayan, falo do Gentili, dei pra falar rapidinho e tentar colocar, né, uma pulguinha atrás da orelha. Opa, talvez aconteceu alguma coisa aí, pra essa turma tá tão chateada e pra gente tá vivendo o caos que a gente tá vivendo hoje. Eu acho que assim, esse momento do Twitter, eu vejo que tem muita gente sensibilizada. Acho que é o momento de contar a história, cara. Mostrar assim, olha, gente, poxa, o pessoal tá chateado porque rolou isso, rolou aquilo outro, então vamos aqui ver o processo. Porque eu acho que se você mudar o entendimento de algumas pessoas, talvez você quebre até algumas resistências. Aí, que tem outra coisa que eu queria falar. Imagine agora, se o inquérito chega ao fim. Eu realmente acho, posso estar muito errado, mas eu acho que vai ter muita gente que, no inquérito, que não vai ter denúncia. Eu acho que fala, não, investigamos aqui, não vai ter nada. Aí imagine, se a gente já está fomentando debate público,
comentando, não. A gente tá contando nossa história. Você vê que as pessoas ficaram receptivas. Alguns jornalistas ficaram assim de olho. E aí o inquérito chega ao final e vê, poxa, aquela pessoa que foi acusada, poxa, escreveu uma nota sobre a Bárbara, falando que ela era isso, aquilo, outro. E no final, pô, a Bárbara é inocente, né? Às vezes a consciência pesa. Às vezes a consciência pesa e a direita começa a ganhar espaço. Validação, não é espaço. Começa a ganhar validação nas próprias matérias da imprensa. Essa parada aí de causa e consequência, ovo a galinha, contar a história, não é, eu não acho que é bobagem. Tô falando sério. Pode parecer talvez pouco aí. Tô falando, cara, tu tá achando que isso é coisa? Eu leio a imprensa todo santo dia. É só abrir aqui o vídeo, procurar o dia que eu não gravei, o dia que eu vi que eu tô gravando a notícia do dia. Não é vídeo pré-gravado.